Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e mais um dia aqui para lermos juntos o Catecismo da Igreja Católica. Hoje a gente vai começar do parágrafo 1420 e vamos entrar dentro dos sacramentos de cura. O primeiro deles, o sacramento de penitência e da reconciliação. E eu quero pedir ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro, que habite em nós neste momento e que possamos sair deste encontro de hoje com a certeza de que o sacramento da penitência nos aproxima ainda mais de Deus e que possamos ser tocados para buscarmos este sacramento. Vem Espírito Santo, revela em nós os nossos erros, os nossos pecados, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Amém. Às vezes a gente acha que não tem nada de errado, mas o próprio Espírito Santo nos inspira para que possamos ver as nossas falhas e assim pedir perdão a Deus. Parágrafo 1420. Os sacramentos de cura. Pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Ora, esta vida nós a trazemos em vasos de barro. Agora, ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus. Estamos ainda em nossa morada terrestre, sujeitos ao sofrimento, à doença e à morte. Esta nova vida de filhos de Deus pode se tornar debilitada e até perdida pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que sua igreja continuasse na força do Espírito Santo, sua obra de cura e de salvação, também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura, o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da penitência e da reconciliação. É esse que nós vamos nos aprofundar no vídeo de hoje. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja, que feriram ao pecarem, e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Como se chama este sacramento? Chama-se sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Chama-se sacramento da penitência porque consagra o esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Chama-se sacramento da confissão porque a confissão dos pecados diante do sacerdote é elemento essencial desse sacramento. Em sentido profundo, este sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. É também denominado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. Chama-se sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com seu irmão. Por que um sacramento da reconciliação após o batismo? Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deva ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Diz, porém, o apóstolo São Paulo: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoa-nos os nossos pecados, vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus concederá aos nossos pecados. A conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo, recebidos como alimentos, nos tornam santos e íntegros diante dele. Como a própria Igreja, esposa de Cristo, é santa e sem defeito. Entretanto, a nova vida, recebida na iniciação cristã, não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, as quais continuam nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. Então, o batismo não tira de nós a natureza humana, Ele nos aproxima, nos assemelha a Cristo, mas continuamos humanos.
assim como ele também, mas que tudo em nós iguala de menos o pecado. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. A conversão dos batizados. Jesus convida à conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Na pregação da igreja, este apelo é feito, em primeiro lugar, aos que ainda não conhecem Cristo e seu Evangelho. O batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé na Boa Nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da nova vida. O apelo de Cristo à conversão continua a ressoar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores e que, santa em si mesmo e sempre necessitada de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana, é o movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça a responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro. Isto comprova a conversão de São Pedro, após a tríplice negação a seu mestre. O olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento, e depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada de seu amor por ele. A segunda conversão possui dimensão comunitária, como aparece no apelo do Senhor a toda a igreja. Converte-te. Santo Ambrósio, referindo-se às duas conversões, diz que na igreja existem a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas da penitência. Muito bonito, né? A penitência interior. Assim como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores, a roupa de saco e as cinzas, aos jejuns e às mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impulsiona a expressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. A penitência interior é reorientação radical de toda a vida, retorno, conversão para Deus de todo o nosso coração, ruptura com o pecado, aversão ao mal, repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. Esta conversão do coração vem acompanhada de dor e tristeza salutares, denominada pelos padres aflição do espírito, arrependimento do coração. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus deu ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, obra da graça de Deus, que reconduz nossos corações a Ele. Faze-nos voltar a Ti, Senhor, e voltaremos. Deus nos dá a força de começar de novo. Ao descobrir a grandeza do amor de Deus, nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi traspassado por nossos pecados. São Clemente de Roma vai dizer: fixemos nossos olhos no sangue de Cristo, a fim de compreender como ele é precioso a seu Pai, porque, derramado para a nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. Depois da Páscoa, é o Espírito Santo que persuade o mundo sobre o pecado, isto é, quanto ao fato de o mundo não ter acreditado naquele que o Pai enviou. No entanto, este mesmo Espírito desvela o pecado, é o Consolador que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. As múltiplas formas de penitência na vida cristã. A penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmos, a Deus e aos outros. Em paralelo, a purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio citam, como meio de obter o perdão dos pecados, os esforços compreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência,
a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos, a prática da caridade que cobre uma multidão de pecados. A conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Tomar sua cruz cada dia. Seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Eucaristia e penitência. A conversão e a penitência cotidiana encontram sua fonte e seu alimento na Eucaristia, pois nela se torna presente o sacrifício de Cristo que nos reconciliou com Deus. Por ela são nutridos e fortificados aqueles que vivem da vida de Cristo. Ela é o antídoto que nos liberta de nossas faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. A leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas e do Pai Nosso, todo ato sincero de culto ou de piedade reavivam em nós o espírito da conversão e da penitência e contribuem para o perdão dos pecados. Os tempos e os dias de penitência, no decorrer do ano litúrgico, o tempo da Quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias como o jejum e a esmola e a partilha fraterna, obras de caridade e missionária. O dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrita por Jesus na parábola do Filho Pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso. E agora nós vamos ver as características dessa passagem, da parábola do Filho Pródigo. O fascínio de uma liberdade ilusória, o abandono da casa paterna, a extrema miséria em que se encontra o filho, depois de esbanjar sua fortuna. A profunda humilhação de se ver obrigado a cuidar dos porcos, e pior ainda, de querer matar a fome com a sua ração. A reflexão sobre os bens perdidos, o arrependimento e a decisão de se declarar culpado diante do Pai. O caminho de volta, o generoso acolhimento pelo Pai, a alegria do Pai. Tudo isso são traços específicos do processo de conversão. A bela túnica, o anel, o banquete da festa são símbolos desta nova vida. Pura, digna, cheia de alegria, que é a vida do homem que volta a Deus e ao seio de sua família, que é a Igreja. Só o coração de Cristo, que conhece as profundezas do amor do Pai, pôde nos revelar o abismo de sua misericórdia de maneira tão simples e tão bela. O sacramento da penitência e da reconciliação. O pecado é, antes de tudo, ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é atentado à comunhão com a Igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelos sacramentos da penitência e da reconciliação. Só Deus perdoa os pecados. Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo: o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, e exerce esse poder divino. Teus pecados são perdoados. Mais ainda, em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens, para que o exerçam em seu nome. A vontade de Cristo é que toda a sua Igreja, na oração, em sua vida, em sua ação, seja sinal e instrumento do perdão e da reconciliação que Ele nos conquistou ao preço de seu sangue. Todavia, Ele confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do ministério da reconciliação. O apóstolo é enviado em nome de Cristo, e é o próprio Deus que, por meio dele, exorta e suplica: reconciliai-vos com Deus. Reconciliação com a Igreja. Durante sua vida pública, Jesus não só perdoou os pecados, mas também manifestou o efeito desse perdão. Reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado os havia afastado ou até excluído. Um sinal evidente disso é o fato de Jesus admitir os pecadores à sua mesa. Mais ainda, de ele mesmo sentar-se à sua mesa, gesto que de modo estupendo exprime ao mesmo tempo o perdão de Deus e o retorno ao seio do povo de Deus. Conferindo aos apóstolos seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor também lhes dá a autoridade de reconciliar
os pecadores com a igreja. Essa dimensão eclesial de sua tarefa exprime-se principalmente na solene palavra de Cristo a Simão Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O mundo de ligar e desligar que foi dado a Pedro consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe. As palavras ligar e desligar significam: aquele que excluirdes da vossa comunhão será excluído da comunhão com Deus. Aquele que receberdes de novo na vossa comunhão, Deus o acolherá também na sua. A reconciliação com a igreja é inseparável da reconciliação com Deus. O sacramento do perdão. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua igreja. Antes de tudo, para aqueles que depois do batismo cometeram pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. O sacramento da penitência oferece a eles uma nova possibilidade de converter-se, a de recobrar a graça da justificação. Os padres da igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. No curso dos séculos, a forma mais concreta, segundo a qual a igreja exerceu este poder recebido do Senhor, variou muito. Nos primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que haviam cometido pecados particularmente graves depois do batismo, por exemplo, a idolatria, o homicídio, o adultério, estava ligada a uma disciplina bastante rigorosa, segundo a qual os penitentes deviam fazer penitência pública por seus pecados, muitas vezes durante longos anos, antes de receber a reconciliação. A esta ordem dos penitentes, que incluía apenas certos pecados graves, a pessoa só era admitida raramente e, em certas vezes, só uma vez na vida. No século VII, inspirados na tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, a qual não mais exigia a prática pública e prolongada de obras de penitência, antes de receber a reconciliação com a igreja. O sacramento se realiza daí em diante de forma mais secreta, entre o penitente e o presbítero. Essa nova prática previa a possibilidade da repetição, abrindo assim caminho para a frequência regular a este sacramento. Permitia integrar numa única celebração sacramental o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. Em linhas gerais, é essa forma de penitência praticada na igreja até hoje. Pensa, antigamente você tinha a possibilidade de fazer uma única vez e depois já era, né? Graças a Deus mudou e assim permanece até hoje. Através das mudanças pelas quais passaram ao longo dos séculos, a disciplina e a celebração deste sacramento, podemos discernir sua própria estrutura fundamental, que consta de dois elementos igualmente essenciais: os atos do homem que se converte sob a ação do Espírito Santo, a saber, a contrição, a confissão e a satisfação, e a ação de Deus por intermédio da igreja. A igreja, que pelo bispo e por seus presbíteros concede, em nome de Jesus Cristo, o perdão dos pecados e fixa a modalidade da satisfação, ora pelo pecador e faz penitência com ele. Assim, o pecador é curado e reintegrado na comunhão eclesial. A fórmula da absolvição, em uso na Igreja Latina, exprime os elementos essenciais deste sacramento. O Pai das Misericórdias é a fonte de todo o perdão. Ele opera a reconciliação dos pecadores pela Páscoa de seu Filho e pelo dom de seu Espírito, por meio da oração e do ministério da Igreja. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os atos do penitente. A penitência leva o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação, em suas obras plena humildade e proveitosa satisfação. A contrição. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e da detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. A contrição denominada imperfeita ou atrição também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado
ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador. Contrição por temor. Este abalo da consciência pode ser o início de uma evolução interior, que será concluída sob a ação da graça, pela absolvição sacramental. Por si mesma, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. Convém preparar a recepção deste sacramento, fazendo um exame de consciência à luz da palavra de Deus. Os textos mais adaptados a esse fim devem ser procurados na catequese moral dos evangelhos e das cartas apostólicas. Sermão da Montanha, ensinamentos apostólicos. A confissão dos pecados. A confissão dos pecados, acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim se abre de novo a Deus e à comunhão da Igreja, a fim de se tornar possível novo futuro. A declaração dos pecados do sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes, depois de examinar-se seriamente, devem na confissão enumerar todos os pecados mortais que têm consciência, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. Pois, às vezes, tais pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que outros que foram cometidos à vista e sob o conhecimento de todos. Quando os cristãos esforçam-se para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória, não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos ao perdão da misericórdia divina. Aqueles que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Pois, se o doente tem vergonha de mostrar sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que ignora. O que está querendo dizer aqui? Que não esconda seus pecados por vergonha, por medo do que o padre vai achar, o que vai fazer. E ele exemplifica aqui que é como você procurar um médico quando está doente e não falar o que está acontecendo. Não mostrar, doutor, eu tô com essa dor aqui. Chega lá, tá ruim. Então mostre, não tenha medo, reconcilie-se com Deus. Conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade do discernimento, é obrigado, pelo menos uma vez por ano, a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência. Não deve tomar a Sagrada Comunhão sem receber previamente a absolvição sacramental. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal, mesmo que esteja profundamente contrito, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. As crianças devem se confessar antes de receberem a primeira Eucaristia. Apesar de não ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, a nos deixarmos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Recebendo mais frequentemente, por meio deste sacramento, o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Santo Agostinho vai dizer: quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados. Se tu também os acusas, tu te associas a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, 2 realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizestes para que Deus salve o que ele fez. Quando começas a detestar o que fizestes, é então que tuas obras começam, porque acusas tuas más obras. A confissão das más obras é o começo das boas obras. Contribui para a verdade e assim conseguirás chegar à luz. A satisfação. Muitos tipos de pecadores prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível para reparar esse mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, ressarcir as ofensas e injúrias. A simples justiça exige isso. Além disso, no entanto, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador e também suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens que ele causou. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. A esta satisfação
chama-se também penitência. A penitência imposta pelo confessor deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar seu bem espiritual. Deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Pode consistir em oração, alguma oferta, obras de misericórdia, serviço ao próximo, privações voluntárias, sacrifícios e, principalmente, aceitação paciente da cruz que devemos carregar. Essas penitências nos ajudam a nos configurarmos com Cristo, que, sozinho, expiou nossos pecados, uma vez por todas. Permitem-nos também nos tornarmos co-herdeiros de Cristo ressuscitado, pois sofremos com Ele. Entretanto, nossa satisfação, aquela que pagamos por nossos pecados, só vale por intermédio de Jesus Cristo, pois não podendo coisa alguma por nós mesmos, com a ajuda daquele que nos conforta, podemos tudo. O homem não tem, portanto, de que se gloriar, porque toda a nossa glória está em Cristo, em quem oferecemos satisfação, produzindo dignos frutos de conversão, que dele recebem seu valor, por eles são oferecidos ao Pai, e, graças a eles, são aceitos pelo Pai. O ministro deste sacramento. Como Cristo confiou a seus apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores e os presbíteros colaboradores dos bispos continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O perdão dos pecados reconcilia com Deus e também com a Igreja. O bispo, chefe visível da Igreja particular, é, portanto, considerado com plena razão, desde os tempos primitivos, aquele que principalmente detém o poder e o ministério da reconciliação. Ele é o moderador da disciplina penitencial. Os presbíteros, seus colaboradores, o exercem na medida em que receberam o munus, quer do seu bispo ou de um superior religioso, quer do Papa por meio do direito da Igreja. Alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão. A pena é eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiais. Neste caso, a absolvição não pode ser dada, segundo o direito da Igreja, a não ser pelo Papa, pelo bispo local ou por presbíteros autorizados por eles. Em caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo privado da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de qualquer excomunhão. Os sacerdotes devem incentivar os fiéis a receber o sacramento da penitência e devem se mostrar disponíveis a celebrar este sacramento cada vez que os cristãos o pedirem de modo conveniente. Alô, padres! Se coloque à disposição aí para ouvir as confissões. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote cumpre o ministério do bom pastor, que busca a ovelha perdida, do bom samaritano, que cura as feridas, do pai que espera o filho pródigo e o acolhe ao voltar, do justo juiz, que não faz acepção de pessoas e cujo julgamento é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Em suma, o sacerdote é o sinal e o instrumento do amor misericordioso de Deus com o pecador. O confessor não é o Senhor, mas o servo do perdão de Deus. O ministro deste sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo. Deve possuir comprovado conhecimento do comportamento cristão, experiência das coisas humanas, respeito e delicadeza diante daquele que caiu. Deve amar a verdade, ser fiel ao magistério da Igreja e conduzir com paciência o penitente à cura e à plena maturidade. Deve orar e fazer penitência por ele, o confiando à misericórdia do Senhor. Diante da delicadeza e da grandiosidade desse ministério e do respeito que se deve às pessoas, a Igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões é obrigado, sob penas severíssimas, a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessaram. Ele também não pode fazer uso do conhecimento da vida dos penitentes adquirido pela confissão. Este segredo, que não admite exceções, chama-se sigilo sacramental, porque aquilo que o penitente manifestou ao sacerdote permanece selado pelo sacramento. Agora, uma coisa que é muito interessante diante disso aqui, né? Existe essa ordem de se manter o sigilo, mas eu tenho muitos amigos sacerdotes que me dizem que apaga-se da mente deles. Muitas coisas eles nem lembram, que é algo que eu vejo que é o próprio Deus que dá esse dom, essa forma de acontecer para que possam seguir, né? Que, claro, existe o lado humano, talvez curiosidade, alguma coisa, mas existe a graça de Deus
de cuidar desses detalhes para que eles não sofram com o que ouviram, podemos dizer assim. Os efeitos deste sacramento. Toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade. A finalidade e o efeito desse sacramento é, portanto, a reconciliação com Deus. Aqueles que recebem o sacramento da penitência com coração contrito e disposição religiosa podem usufruir a paz e a tranquilidade da consciência, juntamente com a intensa consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo verdadeira ressurreição espiritual, restituição da dignidade e dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade de Deus. Este sacramento nos reconcilia com a Igreja. O pecado rompe ou quebra a comunhão fraterna. O sacramento da penitência a repara ou restaura. Neste sentido, ele não cura apenas aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas também efeito vivificante sobre a vida da Igreja, que sofreu com o pecado de um de seus membros. Então, olha que forte, hein? Quando você peca, a Igreja sofre pelo seu pecado. Restabelecido ou confirmado na comunhão dos santos, o pecador sai fortalecido pela participação dos bens espirituais de todos os membros vivos do corpo de Cristo, quer estejam ainda em estado de peregrinação, quer já estejam na pátria celeste. Não devemos esquecer que a reconciliação com Deus tem como consequência, por assim dizer, outras reconciliações capazes de remediar outras rupturas ocasionadas pelo pecado. O penitente perdoado reconcilia-se consigo mesmo, no íntimo mais profundo de seu ser, recuperando a própria verdade interior. Reconcilia-se com os irmãos que de alguma maneira ofendeu e feriu. Reconcilia-se com a Igreja, reconcilia-se com toda a criação. Neste sacramento, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa de certa maneira o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre. É agora nesta vida que nos é oferecida, portanto, a escolha entre a vida e a morte. Só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino do qual fomos excluídos pelo pecado grave. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida e não vai a julgamento. As indulgências. A doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. O fiel bem disposto obtém esta remissão em determinadas condições pela intervenção da Igreja que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos. As penas do pecado. Para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes de obter a vida eterna. A esta privação chama-se pena eterna do pecado. De outra parte, todo pecado, mesmo venial, tem uma consequência prejudicial às criaturas, a qual exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado de purgatório. E nós já vimos aqui sobre o purgatório. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes como consequência da própria natureza do pecado. A conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado. Permanecem, no entanto, as penas temporais do pecado. O cristão deve se esforçar, suportando pacientemente os sofrimentos e as provações de todo tipo, e, chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, aceitar como uma graça estas penas temporais do pecado. O cristão deve empenhar-se através das obras de misericórdia e caridade, como também da oração e da penitência,
para se despojar completamente do homem velho e se revestir do homem novo. Na comunhão dos santos. O cristão que procura purificar-se de seu pecado e santificar-se com o auxílio da graça de Deus não está só. A vida de cada um dos filhos de Deus se acha unida por admirável vínculo em Cristo e por Cristo, com a vida de todos os outros irmãos cristãos na unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo, como uma única forma, como uma única pessoa mística. Na comunhão dos santos, entre os fiéis já admitidos na posse da pátria celeste, os que expiam as faltas no purgatório ou os que ainda peregrinam na terra, existe certamente um laço de caridade e amplo intercâmbio de todos os bens. Neste admirável intercâmbio, a santidade de um beneficia os outros, muito mais do que o prejuízo que o pecado de um possa ter causado aos outros. Assim, recorrer à comunhão dos santos permite ao pecador contrito ser purificado mais cedo e mais eficazmente das penas do pecado. Os bens espirituais da comunhão dos santos também são chamados de tesouros da Igreja, que não é uma soma dos bens comparáveis às riquezas materiais acumuladas no decorrer dos séculos, mas é o valor infinito e inesgotável que tem junto a Deus as expiações e os méritos de Cristo, nosso Senhor, oferecidos para que a humanidade toda seja libertada do pecado e chegue à comunhão com o Pai. É em Cristo, nosso Redentor, que se encontram em abundância as satisfações e os méritos de sua redenção. Pertence, além disso, a esse tesouro o valor verdadeiramente imenso, incomensurável e sempre novo que tem, junto a Deus, as preces e as obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos, que, seguindo as pegadas do Cristo Senhor, por sua graça, santificaram sua vida e contemplaram plenamente a obra que o Pai lhes confiara, de modo que, realizando a própria salvação, também contribuíram para a salvação de seus irmãos na unidade do corpo místico. Obter a indulgência de Deus mediante a Igreja. A indulgência se obtém de Deus mediante a Igreja, que, em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo Jesus lhe concedeu, intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para que obtenha do Pai das misericórdias a remissão das penas temporais devidas por seus pecados. Assim, a Igreja não só vem em auxílio do cristão, mas também o impulsiona a obras de piedade, de penitência e de caridade. Uma vez que os fiéis defuntos, em vias de purificação, também são membros da mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo em favor deles indulgências para a libertação das penas temporais devidas por seus pecados. A celebração do sacramento da penitência. Como todos os sacramentos, a penitência é uma ação litúrgica. São estes ordinariamente os elementos da celebração: saudação e bênção do sacerdote, leitura da palavra de Deus para iluminar a consciência e suscitar a contrição, exortação ao arrependimento, confissão que reconhece os pecados e os manifesta ao Padre, imposição e aceitação da penitência, absolvição do sacerdote, louvor de ação de graças, despedida com a bênção do sacerdote. A liturgia bizantina conhece diversas fórmulas de absolvição em forma de súplica, que exprimem admiravelmente o mistério do perdão. Que o Deus que pelo profeta Natã perdoou a Davi, que confessou seus próprios pecados a Pedro, quando chorou amargamente, à prostituta, quando lavou seus pés com lágrimas, aos publicanos e ao filho pródigo, que esse mesmo Deus vos perdoe, por mim, pecador, nesta vida e na outra, e vos faça comparecer em seu terrível tribunal, sem vos condenar. Ele, que é bendito nos séculos dos séculos. Amém. O sacramento da penitência também pode ter lugar no contexto de uma celebração comunitária, na qual as pessoas se preparam juntas para a confissão e também juntas agradecem pelo perdão recebido. Neste caso, a confissão pessoal dos pecados e a absolvição individual são inseridas numa liturgia da palavra de Deus, com leituras e homilias, exame de consciência em comum, pedido comunitário de perdão, oração do Pai Nosso, ação de graças em comum. Essa celebração comunitária exprime mais claramente o caráter eclesial da penitência. Contudo, seja qual for o modo de celebração, o sacramento da penitência sempre é, por sua própria natureza, uma ação litúrgica, portanto, eclesial e pública. Em caso de necessidade grave, pode recorrer-se à celebração comunitária da reconciliação com confissão e absolvição gerais. Então aqui muito cuidado, que eles falam de uma necessidade grave. Essa necessidade grave pode apresentar-se quando há perigo eminente de morte, sem que o sacerdote ou os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. A necessidade grave pode também apresentar-se quando, tendo em vista o número de penitentes,
não haja confessores suficientes para ouvir devidamente as confissões individuais, num tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa de sua parte, se veriam privados durante muito tempo de graça sacramental ou da Sagrada Eucaristia. Neste caso, os fiéis devem ter, para a validade da absolvição, o propósito de confessar individualmente seus pecados graves no devido tempo. Cabe ao bispo diocesano julgar se os requisitos para a absolvição geral existem. Um grande concurso de fiéis por ocasião das grandes festas ou de peregrinação não constitui caso de tal necessidade grave. Então aqui fica um parêntese, né, que às vezes quando se aproximam festas, Páscoa, né, o Natal, às vezes as paróquias fazem, né, os padres fazem. Claro, né, se o bispo autorizar e viver essa necessidade, mas se a gente observar bem, o que deve acontecer é você sempre buscar esse sacramento e não esperar por essas datas que todo mundo que não está tão envolvido com a igreja busca. A confissão individual e íntegra e a absolvição constituem um único modo ordinário pelo qual o fiel, consciente do pecado grave, se reconcilia com Deus e com a igreja. Somente a impossibilidade física ou moral dispensa a tal confissão. Há razões profundas para isso. Cristo age em cada um dos sacramentos. Dirige-se pessoalmente a cada um dos pecadores. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele é o médico que se debruça sobre cada um dos doentes que tem necessidade dele. Para curá-los, ele os levanta e reintegra na comunhão fraterna. A confissão pessoal é, pois, a forma mais significativa de reconciliação com Deus e com a Igreja. Resumindo, então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. O perdão dos pecados cometidos após o batismo é concedido por um sacramento próprio chamado de sacramento da conversão, da confissão, da penitência ou da reconciliação. Quem peca fere a honra de Deus e seu amor, sua própria dignidade do homem, chamada a ser filho de Deus, e a saúde espiritual da Igreja, da qual cada cristão é uma pedra viva. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado. Nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro. Voltar à comunhão com Deus, depois de a ter perdido pelo pecado, é um movimento que nasce da graça de Deus misericordioso e solícito pela salvação dos homens. É preciso pedir esse dom precioso para si mesmo e também para os outros. O movimento de volta a Deus, denominado conversão e arrependimento, implica dor e aversão aos pecados cometidos e o firme propósito de não mais pecar no futuro. A conversão atinge, portanto, o passado e o futuro. Nutre-se da esperança na misericórdia divina. O sacramento da penitência é constituído por 3 atos do penitente e da absolvição dada pelo sacerdote. Os atos do penitente são o arrependimento, a confissão ou manifestação dos pecados ao sacerdote, o propósito de cumprir a penitência, as obras de reparação. O arrependimento, também denominado contrição, deve inspirar-se em motivos que decorrem da fé. Se o arrependimento estiver embasado no amor da caridade para com Deus, é chamado perfeito. Se estiver fundado em outros motivos, é imperfeito. Aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a Igreja, depois de examinar cuidadosamente sua consciência, deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e dos quais se lembra. Mesmo sem ser necessária em si a confissão das faltas veniais, a Igreja não deixa de recomendá-las vivamente. O confessor propõe ao penitente o cumprimento de certos atos de satisfação ou de penitência, para reparar o prejuízo causado pelo pecado e restabelecer os hábitos próprios de um discípulo de Cristo. Somente os sacerdotes que receberam da autoridade da Igreja a faculdade de absolver podem perdoar os pecados em nome de Cristo. Os efeitos espirituais do sacramento da penitência são reconciliação com Deus, pela qual o penitente recebe a graça, reconciliação com a Igreja, remissão da pena eterna devida aos pecados mortais, remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, sequelas do pecado, paz e a serenidade de consciência e a consolação espiritual, acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário da reconciliação com Deus e com a Igreja. Pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, consequência dos pecados. Eu só posso dizer no final dessa sessão que você procure um padre e confesse, né? Como a gente fez a oração lá no começo, que o Espírito Santo te mostre erros aí que você já cometeu, e não importa a fase da sua vida, quanto tempo você já cometeu, ainda há tempo de pedir perdão
em vida. A gente já viu aqui que a gente tem que buscar a Deus, buscar o céu enquanto a gente tem vida. Não vai deixar para a última hora. Em tudo dai graças, perceba Deus os detalhes da sua vida. Eu sou Tess Portugal, este é meu canal. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!